Graça, paz e bem de Jesus sobre sua vida, querido, sobre sua casa. Você também que nos acompanha pela internet, deve ter algum pessoal lá de Sabaúna acompanhando a gente aí. Feliz por estar aqui, gente. Feliz por retornar a essa casa de oração. Feliz por já estar recebendo do Senhor nessa noite. Muito feliz mesmo. Na minha igreja eu falo assim, gente, que bom que você veio. Que bom que você tomou a sábia decisão de encerrar o seu dia na casa do Senhor. Se a sua semana dependesse dessa decisão que você tomou, eu tenho certeza que ela vai fluir muito melhor. Então que bom que você veio. Você já tomou uma sábia decisão que é buscar ao Senhor nessa noite. Queridos, aqui tá para mim aqui, pode colocar por favor, aqui eu que mudo, né? Fiz alguns slides. Tá no jeito? Não? Não, vamos embora. Ao vivo é assim, viu, gente? Você já está acostumado, já. Isso. Aqui não vai aparecer para mim, Filipão? Não, né? É ali mesmo. Tá joia. Obrigado, gente. Vamos lá. 2022, eu não sei se você consegue ver aí, é uma figura de pessoas saltando de paraquedas. É bem possível que aqui tenha alguém que já saltou de paraquedas. Tem alguém aqui que já saltou de paraquedas? Erga uma das suas mãos. Ah, tem aqui pessoas que saltaram de paraquedas. Gente, o paraquedismo, ele tem basicamente dois tipos, é o paraquedismo civil e o paraquedismo militar. No paraquedismo civil, é aquele que as pessoas vão lá em Boituva ou em algum outro lugar que é destinado a isso, e elas pagam lá, querem viver essa experiência de saltar, né? Aqueles que gostam de aventura, que não tem medo de altura, vão e pagam e desfrutam dessa experiência, saltar de paraquedas. Tem aqueles também que gostam tanto, que vão, fazem curso, e aí se especializam e praticam bastante saltos e até algumas competições. Esse é o paraquedismo civil. Mas o paraquedismo militar é aquele que as forças armadas, eles têm lá e treinam seus soldados para as missões. Então, muitas vezes as forças armadas usam numa missão de busca, numa missão de resgate, numa missão de reconhecimento de terreno inimigo. Esse é o paraquedismo militar. No paraquedismo civil, muitas vezes há relato de pessoas que chegam a pagar para fazer esse passeio, essa aventura, mas na hora lá do salto fica com medo e não vou saltar. No paraquedismo militar não, é aquela questão, né? Missão dada é missão cumprida. Uma vez que você levantou o voo, você está designado para uma missão, você precisa saltar e não tem como voltar atrás. Queridos, eu gosto de imaginar que a gente, esse ano de 2022, todos nós somos como estes paraquedistas. Não como paraquedistas civis, mas os paraquedistas militares. Nós estamos saltando, estamos há 10 dias já do ano correndo e a gente salta para essa missão. E a gente, nessa missão de entender o que esse ano tem para nós, a gente encara os desafios que vão surgir e também as oportunidades que vão aparecer para nós. Então, como eu disse, se você, querido, tomou a decisão de estar nessa campanha, de buscar nesses primeiros dias do ano, estar na presença do Senhor com intensidade, com temor, com paixão, você já começou o seu ano com objetivo e foco. Louvado seja Deus por isso, queridos. Um salto na direção de Deus. Hoje, queridos, eu quero dividir com você uma palavra. Convido você a abrir comigo em Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas 5. Nós vamos ler o verso de 1 a 9. Lucas 5, 1 a 9.
Amém? Lucas 5. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram a ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Amém, queridos? Eu convido você a fazer uma oração comigo. O salmista no Salmo 119, verso 18, ele faz uma oração que tem sido a minha oração sempre que eu me debruço sobre a palavra de Deus. Ele diz assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos orar, queridos, pedindo que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que esse texto não seja palavras minhas de eloquência, mas seja o poder de Deus, as maravilhas da lei do Senhor falando conosco. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é viva e poderosa, Senhor. Obrigado pelo acesso que nós temos à palavra de vida do Senhor, que nos transforma, que nos encoraja, que nos impulsiona, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala, Senhor, e o nosso coração, nessa noite, os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, nós queremos estar totalmente entregues para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Tem liberdade entre nós, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu divido com você um convite à ousadia em 2022. Um convite que eu tenho feito a mim mesmo. Eu imagino que a sua situação, o seu coração não seja muito diferente do meu. Você deve ter sonhos pequenos, sonhos medianos e sonhos grandiosos para esse ano. Você deve ter desafios que são fáceis de se cumprir, alguns que são moderados, e você deve ter também, como eu também tenho, desafios que dependem muito da intervenção do Senhor. Talvez alguns que você já traz do ano passado e que esse ano você continua pedindo a Deus, que Deus faça algo poderoso em suas vidas. A gente tem desafios, querido. Eu tenho desafios para minha família, para as minhas finanças, para os meus projetos, para a minha vida pessoal, para as minhas emoções. Tem desafios para a minha igreja, para avançar. Nós temos desafios. Então a palavra que tem martelado na minha mente, queridos, é ouse. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas não é um ousar assim de forma despreparada, não é um ousar assim de forma impetuosa. É ousar se lançar nos braços do Senhor. Ouse em Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Esse texto é maravilhoso, queridos. Todo mundo já leu esse texto, muita gente conhece, a gente sabe dessa pesca maravilhosa, um milagre extraordinário do Senhor e um chamado inegável que Deus faz para os seus discípulos, para Pedro e ali e os pescadores. E eu quero olhar para esse texto e destacar 4 princípios, 4 situações e 4 convites para você ousar mais na sua vida nesse ano de 2022. Porque, queridos, quando a gente ousa, quando a gente se lança em coragem, em ousadia, em intrepidez, na presença do nosso Senhor, aí a gente pode caminhar os nossos dias melhor. Eu quero dividir com você então, primeiro,
Ouse deixar Jesus intervir no seu cotidiano. Ouse, em 2022, esse ano que está começando, 10 dias corridos, e talvez você já tenha desafios enormes a enfrentar, ou de repente você já está também experimentando bênçãos que o Senhor já tem aberto portas para você. Mas eu queria dizer para você: ouse deixar Jesus intervir no seu cotidiano. Olha que Lucas registra para nós, certo dia, o versículo 1, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E ele diz também no verso 2 que os discípulos estavam ali lavando as suas redes. Queridos, foi um dia ruim, certo dia, mas aqui a gente pode dizer também, um dia qualquer, e foi um dia ruim, mas provavelmente não foi o primeiro dia que eles tiveram uma pesca ruim. Eles eram pescadores, e no trabalho é assim, você também, no seu trabalho você tem dias ruins, e o outro dia pode ser um dia melhor do que aquele que foi ruim. Nesse dia aqui foi um dia ruim para Pedro e seus companheiros. Nada deu certo. E eles estavam ali no seu cotidiano, fazendo o que a gente faz quando as coisas não vão bem e o dia não foi legal. A gente arruma as coisas, né? Se está no trabalho, foi um dia ruim, deu o horário, a gente fecha o computador, termina as nossas atividades e aí a gente volta para recomeçar o dia. Eles tinham tido um dia ruim e eles estão no dia comum, fazendo as suas atividades comuns, lavando as redes. Só que nesse dia, queridos, aparentemente um dia como o outro, Jesus estava perto. É isso que Lucas começa esse episódio dizendo: certo dia, Jesus de Nazaré estava perto do lago de Genezaré. Queridos, o Senhor está perto de nós. O Senhor está perto de você todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Ele é o Emanuel, é Deus conosco. Ouse deixar Jesus intervir no seu cotidiano. Ouse percebê-lo. Ouse acessá-lo. Ouse buscar a Ele todos os dias. Nós não podemos iniciar a nossa vida todas as manhãs de maneira displicente. Nós precisamos levantar todas as manhãs, ainda que sejam dias difíceis, e a gente não sabe o que acontece quando a gente acorda, a gente não sabe. Às vezes a gente deixa problemas do dia anterior e a gente retoma no dia seguinte. Mas nós precisamos deixar neste dia o Senhor intervir no nosso cotidiano. É no dia a dia. Sabe por quê, queridos? Você não sabe o dia que Deus vai mudar a sua história. Nós não sabemos o dia que Deus vai agir de uma maneira tremendamente poderosa em nossas vidas. Pedro não sabia que aquele dia, você acha que Pedro acordou naquele dia pensando assim: eu vou pescar bastante, e aí termina ruim a noite, não pescaram nada, e aí você acha que ele tinha noção de que Jesus, que ia terminar o dia tendo que dividir peixe com as pessoas? Você não sabe o dia que Jesus vai fazer algo. Nós não sabemos, queridos. Então no dia comum, no cotidiano, a gente busca a Jesus de Nazaré e entrega o nosso dia comum a Ele. Você não sabe. Pode ser amanhã, querido. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 6 meses. Mas uma coisa é certa: o nosso Deus está agindo diariamente. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu de um Deus como o seu Deus, como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha todo dia, irmãos. Deus não folga. A gente descansa, e o chamado do Senhor é para a gente descansar. Ouse entregar, deixar Jesus intervir no cotidiano, no seu cotidiano nesse 2022. Não passe os seus dias. Se você está aqui há 10 dias e você tem começado manhã após manhã de um jeito displicente, de um jeito avoado, como diz o meu pai, preste atenção,
Comece os seus dias buscando a presença do Senhor e deixe Jesus intervir no seu cotidiano. Eu fico imaginando como Pedro contaria essa história. Eu imagino Pedro contando assim: olha, a gente não tinha pego nada, e a gente estava desanimado, estava ali, organizando o trabalho, porque tem que lavar, tem que limpar, mas de repente chegou um homem. Gente, aqui Pedro ainda não tinha sido chamado, é nesse texto que ele é chamado, e ele conhecia talvez Jesus de ouvir falar, não sabemos, mas nesse momento aqui, é um texto crucial de mudança na vida do apóstolo Pedro. É quando Deus o chama e fala: vou fazer de você pescadores de homens. Mas eu imagino Pedro falando dessa situação, relembrando depois, talvez contando. Falei assim: olha, a gente não tinha pego nada, mas olha, certo dia Jesus apareceu e falou: olha, joga as redes de novo. E tudo mudou na minha vida. Aquele dia marcou. Gente, você deve ter histórias de dias que você lembra que você estava mal e você buscava Deus e Deus interviu, e você sabe o dia que foi o que o Senhor agiu na sua vida. Eu sei. Eu fico imaginando José, irmãos. José, vendido pelos irmãos, traído, humilhado, foi preso injustamente e ajudou as pessoas na prisão. E aí fala assim: ó, lembra de mim. E as pessoas o esquecem lá passando, e ele está lá no seu dia a dia fazendo as suas atividades, limpando a prisão, que ele era ali o ajudante do carcereiro e tal. Mas certo dia alguém chega lá e fala: José, toma banho, faz a barba, você vai falar com o faraó. E naquele dia ele termina o dia como governador do Egito. Eu fico imaginando, irmãos, Davi saiu de casa achando que ia só entregar queijo para os seus irmãos, ia levar comida para ele. E aí ele chega lá, queridos, ele mata um gigante, corta a cabeça de um gigante, é ovacionado, é aclamado. Mas ele, contando isso, ele poderia estar dizendo: olha, eu saí de casa, certo dia eu saí de casa, ia levar queijo, ia levar comida para os meus irmãos. E aí chegou lá, tinha um gigante, e foi fácil matar aquele gigante, o dia que Deus transformou. Eu fico imaginando Eliseu, irmãos, o profeta Eliseu, ele estava arando a terra, fazendo a sua atividade comum, irmãos, dia a dia, no cotidiano. E de repente o profeta Elias chega e lança a capa sobre ele, e aquele dia ele assume o chamado profético dele, e vai, se despede de seus pais, queima as carroças, faz o sacrifício. Irmãos, semana passada eu estava aqui na segunda-feira, o pastor Marcos Davi falou de Bartimeu. Você acha que Bartimeu foi pedir esmola só aquele dia? Provavelmente ele ia sempre pedir esmola naquele lugar, mas naquele dia Jesus de Nazaré estava passando. Irmãos, ouse deixar Jesus intervir no seu cotidiano. Queridos, o ano está só começando, irmãos. Dá tempo ainda. Ouse deixar Jesus intervir no seu dia a dia. Ouse. Segundo, ouse colocar o que você já tem à disposição de Jesus. Olha o que o texto diz, o versículo 2: Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. E o verso 3, ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão. Queridos, nós precisamos entender que mesmo quando as coisas estão ruins para nós, nós podemos oferecer algo a Deus. Mesmo no dia mau, você e eu, nós temos o que oferecer a Deus. Ouse colocar o que você já tem à disposição de Jesus. Os barcos estavam parados ali, Jesus chega e pede para Pedro, e Pedro: toma, Senhor, pode usar. Nós precisamos entender isso, queridos. Seja pouco ou seja muito, ouse colocar aquilo que você já tem na sua mão, nesse momento, a serviço de Jesus. Ouse, enquanto a vida está seguindo, irmãos, enquanto Jesus está tratando com muitas pessoas. Aqui primeiro Jesus vai falar com a multidão, vai ensinar a multidão, mas Pedro cede ali o seu barco. E sabe qual que é o nosso problema, querido? A gente muitas vezes retém: ah, Senhor, está tão difícil, está tão ruim,
o momento está tão complicado que eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho nada para te oferecer. E a gente retém aquilo que Deus pode usar, inclusive na nossa falta, para abençoar outras pessoas. Ouse deixar aquilo que você já tem, colocar aquilo que você já tem agora a serviço de Jesus. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para dar uma oferta, para dar o dízimo. Gente, o que você tem? Eu não tenho tempo. Irmãos, isso é o que a gente mais fala. Eu não tenho tempo para fazer algumas coisas, para servir ao Senhor, para ajudar na igreja, para ir visitar um irmão, para fazer uma ligação para o irmão. A gente fala que não tem tempo, queridos. A gente tem talentos. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente talentosa. E ali o barco estava parado, queridos. Será que não tem talentos, não tem potenciais na sua vida que estão aí ociosos? E que de repente a atitude que você precisa fazer em ousadia nesse tempo é pegar e dizer: Jesus está aqui. Ouse colocar aquilo que você já tem à disposição de Jesus. Ouse. Terceiro, ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. Ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. Verso 4 vai dizer, Jesus ele termina ali a ministração, porque o ministério de Jesus era um ministério de ensino. E Jesus está ensinando a multidão ali, mas chega um momento que ele vai ter um particular que é com Pedro, com Simão. E o verso 4 vai dizer assim, olha, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Vá para águas mais fundas, queridos. Ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. O nosso Deus move além das circunstâncias. Mas muitas vezes a gente fica na nossa pequenez, da nossa fé. A gente fica colocando limitações do Deus que não tem limite para agir. O nosso Deus, Ele escuta as nossas orações. E quando Deus dá um comando, queridos, nós simplesmente devemos obedecer. Acredite que Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Acredite que Deus quer realizar algo extraordinário na sua família, no seu trabalho, através de você. Acredite que Deus quer colocar pessoas no seu caminho para você ser usado extraordinariamente para abençoar. Ouse deixar Jesus te levar para um ambiente do extraordinário. Queridos, a gente às vezes vive o nosso evangelho muito à margem daquilo que o nosso Deus nos chama para viver. E eu tenho desejado experimentar mais tudo que for do Senhor, queridos. Se Ele quiser derramar sobre a minha vida, eu desejo. Ouse, queridos. Acredite que mesmo tratando com a multidão, Jesus pode voltar para você e realizar algo tremendamente gracioso. E você pode ainda esse ano testemunhar nesse altar aqui dizendo: eu experimentei, eu fui para águas mais fundas, eu obedeci ao Senhor. Acredite, querido, mesmo se você estiver cansado, talvez você já entrou o ano cansado. Irmãos, Pedro estava cansado, tinha trabalhado a noite toda, mas Jesus chega para ele e fala assim: olha, vá para onde as águas são mais fundas. Jesus está chamando Pedro para uma experiência extraordinária, irmãos, uma experiência de fé e de obediência. O Senhor continua nos chamando para experiências de fé e de obediência. Ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. O nosso Deus pode realizar coisas grandes e incontáveis. Nosso Deus pode. Mesmo se você chegou aqui cansado, você iniciou, porque tem dia que a gente está cansado, fala a verdade. Às vezes a gente cansa de esperar. Às vezes a gente cansa de trabalhar e a vida não vai para frente. Talvez foi o que aconteceu aqui nesse momento da vida de Pedro. Mas acontece que Jesus estava ali, queridos. Você acredita que Jesus está com você, querido?
Então ouse deixar Jesus te levar, nos levar para o ambiente do extraordinário. Pedro, cansado, diz assim: mestre, a gente trabalhou, a gente se esforçou a noite inteira. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu estou lembrando aqui. Jesus se dirige para Pedro. Eu vejo aqui Deus falando. Primeiro o texto diz que Jesus olha para Simão Pedro e Deus fala para Pedro essa fala: vá para onde as águas são mais fundas. Eu vejo que aqui tem um protagonismo, irmãos. Assim também é conosco. Em nossas famílias sempre tem alguém que é protagonista. Normalmente, deveria ser o marido, mas às vezes o marido é meia boca em algumas áreas, e aí a mulher acaba assumindo o protagonismo em algumas áreas. Amém. Jesus está falando para essa pessoa que é protagonista. De repente é você que é o protagonista no seu trabalho, que tem uma liderança, na igreja que tem um destaque. Jesus está dizendo para essas pessoas de protagonismo, diretamente: vá para as águas mais fundas. Mas só que Jesus, ele olha para todos também. O texto diz que ele fala essa fala para Pedro, mas ele olha para todo o resto e fala: lancem as redes. É para todo mundo, é esforço conjunto. Então, em casa, se é numa família, Deus chama para o protagonismo e está dizendo assim: olha, vamos ir mais fundo. Vocês deixam te levar para algo extraordinário. Deus vai dizer para alguém isso. Mas os outros, se você é um filho, é esposa, vocês juntos, todos, lancem as redes, porque a pesca é para todos, queridos, a bênção é para todos. Ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. Quando Pedro responde assim, queridos: mestre, a palavra que Pedro usa aqui no grego, epistata, é a palavra que alguns traduzem como professor, prefeito, mas há uma tradução também possível que é comandante. Significa aquele que tem o direito de mandar. Então Pedro obedece àquele que tem o direito de mandar. Em determinados momentos desse ano, queridos, nós vamos precisar ouvir o Senhor nos dizendo: vá para águas mais fundas. E nesse momento, quando você e eu ouvirmos, a gente vai precisar de ousadia para nos lançar em obediência àquilo que o Senhor está dizendo aos nossos corações. Ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. Você já teve alguma situação que você conversou com alguém que resolve as coisas? Você estava com um problema, pode ser num serviço público, um documento parado, alguma situação, e aí você foi e falou com uma pessoa, ela deu um telefonema e resolveu. Irmãos, é mais ou menos isso aqui que Jesus está falando. É Ele que resolve as coisas. Ele dá um comando, Ele tem uma fala, Ele dá uma ordem e as coisas acontecem. Eu imagino Jesus poderia até dizer assim: só isso que você precisa, Pedro, é só peixe? Então joga a rede ali, ó. Mas a gente às vezes se esforça, como Pedro se esforçou. A gente fala com um, fala com o outro, e Jesus vai ficando de lado. Fale com aquele que tem o direito de mandar, querido. Ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. Quarto e último: ouse experimentar a presença que gera um santo desconforto. Ouse experimentar a presença que gera um santo desconforto. Verso 8 e verso 9, acompanha comigo aí. Quando Simão Pedro viu isso, quando Pedro reconhece o que tinha acontecido ali, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Pedro, queridos, Pedro experimenta não apenas um milagre, ele percebe diante de quem ele está. E o nosso Deus, Ele realiza grandes coisas, e muitas vezes a gente apenas recebe a bênção, mas não tem essa ousadia de nos lançar. Eu estou
na presença do Santo dos Santos. Olha o que Deus fez, eu sou um pecador. É tudo por Ele, queridos. Não tem nada a ver conosco. Nós não somos nada. Mas quando Deus age, a gente glorifica, mas a gente precisa ficar como eles ficaram. E eles ficaram perplexos. Porque eles entenderam não apenas o que tinha acontecido ali, mas quem estava intervindo na vida deles. Queridos, eu não sei você, mas para mim, mais do que experimentar a resolução de um problema, é experimentar, saber que foi Deus que interviu na situação. É muito melhor quando a gente sabe Deus agiu. E aí a gente fica, meu Deus, como pode? Um Deus tão santo, um Deus tão grandioso, um Deus tão tremendo, vir até mim, ouvir a minha oração e me levar para essa perplexidade. Às vezes a gente está perdendo essa capacidade de ficarmos perplexos com as obras de Deus. O nosso Deus é um Deus grandioso, queridos. E quando a gente é tomado por esse sentimento de perplexidade, dessa presença que nos causa esse santo incômodo, as nossas armas são baixadas, o nosso orgulho é deixado de lado, e a gente é quebrantado. É isso que acontece aqui, e a nossa fé é renovada. Ouse experimentar a presença do nosso Deus, que gera um santo incômodo. O nosso Deus está presente, o nosso Deus está entre nós. Eu quero concluir lendo novamente com você. Ouse deixar Jesus intervir no seu cotidiano. 2022, estamos aí decolando, esse salto que nós não sabemos onde vamos cair, mas sabemos quem é que nos guia. Ouse deixar Jesus intervir no seu cotidiano. Ouse entregar a Jesus, colocar o que você já tem à disposição de Jesus. Ouse deixar Jesus te levar para o ambiente do extraordinário. Ouse ser tocado por essa presença que gera um santo incômodo. Ouse, que o Senhor derrame sobre nós ousadia. Eu quero orar com você. Nós vamos orar. E o desejo do meu coração é que o Senhor nos desperte a ousadia. Como sempre, se você tem o desejo, mediante essa palavra do Senhor, e deseja vir aqui à frente, orar conosco, clamando ao Senhor: Senhor, derrama ousadia no meu coração. Sai do seu lugar e vem até aqui, e nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar juntos ao Senhor, para que o Senhor nos empodere, para que o Senhor nos enche da graça dEle, para que o Senhor nos potencialize. Ouse, querido, ouse. O nosso Deus é um Deus grandioso. O nosso Deus é um Deus majestoso, santo e tremendo. Nós vamos cantar. Coloque a sua vida, se você já tem vindo aí na sua mente situações que você já identifica: Senhor, eu preciso tanto da Tua graça, me dá ousadia para essa situação. Eu estou precisando que o Senhor toque nesse sentido. Eu estou muito com medo, eu estou muito parado, eu preciso da Tua intervenção. Clame a Ele, Senhor, clame a Ele. Jesus, derrama sobre mim da Tua graça, de coragem, de ousadia, de intrepidez. Senhor, me leva para esse ambiente, que é o ambiente onde o Senhor habita, que é o ambiente do extraordinário. Senhor, eu quero Te entregar todos os meus dias. Senhor, eu quero experimentar esse incômodo, eu quero ser visitado por Ti. Vamos adorar o Senhor e vamos orar, queridos.